sem ovelhas, juntas no aprisco, eram sem... Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Neste momento, nossa irmã Hannah vai cantar, louvar ao Senhor este hino maravilhoso. Me ajude a descansar. Me ensina a esperar, me ajude a confiar inteiramente em Ti, meu Deus, e lembrar que Tu estás sempre ao meu lado, guiando-me por onde quer que eu vá. Sentir o Teu amor tocando-me, me dando proteção. E em meio às tempestades que surgem em minha vida, o Senhor ali está para acalmar o grande mar. Me ajude a confiar nos planos Teus e saber que Teu agir é tão perfeito, não preciso preocupar. Me ajude a Te entregar, pois eu sei que vai estar em boas mãos, que o Senhor vai cuidar bem melhor que eu. Me ensina a descansar. Me ajude a sentir a Tua presença quando vierem as grandes provações. Me ajude a louvar, me ajude a Te adorar quando meu coração queira apenas chorar. Me ajude a ter mais gratidão por tudo que já Tens feito por mim, e saber que Tua graça
somente a mim basta. Não preciso mais de nada, somente de ti. Me ensina a esperar somente em ti. Me ajude a confiar nos planos teus e saber que teu agir é tão perfeito. Não preciso preocupar. Me ajude a te entregar meu coração, pois eu sei que vai estar em boas mãos, que o Senhor vai cuidar bem melhor que eu. Me ensina a descansar, pois o Senhor vai cuidar bem melhor que eu. Me ensina a descansar. Mais uma vez, mais um dia chegou. Pela graça de Deus, amanhecemos com saúde, vida. Este galo canta, aí você já sabe. O galo cantou, a voz do bom pastor vai soar e nós vamos ser abençoados. E essa benção, ela vai, como diz aquele hino, né? Do irmão Ju e João, a minha voz vai pelo mundo. Neste momento, a minha voz vai pelo mundo. Minha voz e a imagem, através deste meio maravilhoso que Deus permitiu existir, para que juntos, irmãos, em Minas Gerais, as congregações, aqui em Anápolis, um bom dia para nosso pastor também, nossos irmãos na Argentina, congregação na Argentina, na Espanha, a irmã, nossa preciosa irmã, né? Alba Teresa Sandoval e Quito, no Equador. Deus abençoe, irmã Alba, Deus abençoe a todos os irmãos. Irmãos, essa leitura em que fizemos agora, isso é muito profundo. Essa Bíblia Sagrada, a cada vez que nós lemos, o profeta mencionou uma coisa esses dias. Nós estávamos ouvindo aqui em um culto. Ele mencionando assim que às vezes ele ia ler a sua Bíblia e tinha alguma dificuldade em algumas letras, em alguns parágrafos da Bíblia. Porém, ele disse que aquilo era devido às lágrimas que havia derramado nas letras e as manchado. Isso, nessa manhã, nos traz uma reflexão. O que causa, irmãos? O que está causando verdadeiramente emoção na sua vida? Qual que é a fonte de emoção da sua vida, na minha vida? Será que nós estamos tendo a verdadeira e real emoção? Porque não há outra emoção maior e melhor, verdadeira, do que você sentir o gozo da salvação. Ah, irmãos, esse excede todo entendimento, esse sentimento. Quando realmente nós chegamos, seja na situação boa, seja na situação ruim, você poder chegar, deitar em uma cama, sentar em uma cadeira, seja onde você estiver. Como diz o profeta, na hora que você tirar os seus sapatos, a sua botina para deitar,
a hora que você encostar a sua cabeça no travesseiro para dormir e ter a paz de Deus. Então, a escritura onde nós lemos se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 17, dizendo assim, capítulo 3 de Efésios, do verso 17 ao 19, para que Cristo habite. Cristo é a unção, Cristo é o Espírito Santo, para que Cristo habite, faça morada, pela fé no vosso coração, não é na cabeça, irmão. Cristo morando só na cabeça? Cristo na cabeça, irmãos, isso não faz sentido, isso não tem ações, não tem ações de prudência, não tem ações verdadeiras. Quando só está com a religião na mente, quando tem a Bíblia, só a letra. Jesus Cristo disse em São João capítulo 6, bem claro ele falou isso, que a letra mata, mas ele disse o Espírito vivifica. E ele disse, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Por que as pessoas não encontram o verdadeiro batismo na Bíblia? Como Pedro disse em Atos 2, verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, o profeta diz na mensagem História da Minha Vida, ele diz assim, não tem como nós alcançarmos algo de Deus sem o verdadeiro arrependimento. Que isso fique para nós nesta manhã. Se eu quero alcançar, se queremos, eu sou o primeiro da fila, se nós queremos alcançar algo verdadeiramente vindo da parte de Deus, nós temos que estar com o coração aonde está habitando Cristo. E Cristo só habita num coração aonde há pureza, aonde há amor, aonde há sinceridade, aonde há pureza, aonde há santidade. E para isso habitar em nossos corações, tem que haver um arrependimento contínuo, porque nós estamos numa dimensão débil, fraca. Irmãos, quem que pode dizer que é melhor do que o outro? Quem que eu posso apontar o dedo ao olhar e dizer, fulana está errada, fulana não vai, fulana vai ficar, fulana está fazendo isso, ciclano está fazendo... Não, eu não vou me ocupar com isso. Nós não podemos nos ocupar com isso. Nós temos que nos ocupar com a palavra, é ler a Bíblia, é ler as mensagens, é ouvir as pregações, é ouvir a voz do sétimo anjo, irmãos. É isso que faz com que Cristo habite no nosso coração. Verso 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. Essas 4 coisas. Largura, comprimento, altura e profundidade. Você conheceu esses 4 lados da coisa, você conheceu por completo. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Plenitude, irmão, irmã, nessa manhã. Esta é uma manhã de vitória na sua vida, na minha vida, porque Paulo está acabando de dizer que se nós tivermos Cristo habitando no coração, nós temos a plenitude de Deus, nós temos a plenitude da sabedoria. E essa sabedoria vem através de estudar esse livro, através de estudar a mensagem do sétimo anjo. Não há sabedoria maior para um homem, para uma mulher, para a mãe, para o pai, para a avó, para a tia, para o menino, para o adolescente. Não. Dá até vontade de pregar, irmão Jefferson.
Você não dá glória a Deus, irmão? Já dá glória a Deus aí, irmão. Já. Glória a Deus. Ah, mas como é bom, isso mexe com a gente. E a partir do momento que nós estamos em plenitude de Deus, você sabia que a plenitude de Deus no coração de uma mulher, lá em Mênfis, na região dos Estados Unidos, a plenitude de Deus estava tanto no coração daquela mulher que fez com que um avião parasse. Ah, meu Deus, agora a coisa ficou boa mesmo. A plenitude de Deus, de amor, estava no coração daquela mãe, uma ombrana, mensageiro da 7ª era da igreja, voltando de um determinado lugar, porém, coração cheio da plenitude de Deus, no servo de Deus, plenitude de Deus no coração de uma serva, de uma filha de Deus, fez com que um avião tivesse que pousar, tivesse que aterrissar. Irmão, irmã, a partir do momento que nós estivermos com o coração cheio de Deus, Cristo habitando no meu coração, Deus fará coisas para mim que eu realmente não vou entender. E aquela mulher, com seu filho acometido com a doença venérea, com seu corpo cheio de infecção, morrendo numa cama, aqui está a mensagem, amor divino, aonde Mombrana relata isso, morrendo. O profeta teve que descer, irmãos, ali em Mênfis, naquela região. E ele, sem entender, foi colocar umas cartas que ele tinha respondido no correio. E a partir do momento que ele começou a descer a rua cantando que ele só andava com Cristo habitando no seu coração. Uma pessoa que habita, Cristo habita no seu coração, ele vai trabalhar cantando, alegre, agradecido. No coração de uma criança que habita Cristo, ela vai para a escola cantando, um adolescente. Oh, mas como fica uma casa prazerosa, aonde Cristo habita no coração do pai, onde Cristo habita no coração da mãe, aonde Cristo habita no coração dos filhos, há um amor, um respeito, uma compreensão, a paz, que Paulo está dizendo que excede todo entendimento. Então o profeta diz que desceu a rua, e algo começou a guiar ele. Sabe o que estava guiando ele? Era aquele amor genuíno daquela mãe, que estava com seu filho morrendo, porém ela se pôs a orar, porque a partir do momento que a pessoa tem Cristo habitando no seu coração, ela vai confiar em Jesus Cristo, ela vai orar, ela vai buscar o socorro, e com aquela mãe não foi diferente. Ela começou a orar, e aqui diz na mensagem Amor Divino, no parágrafo 128. Mombrana diz que estava descendo a rua e ali encontrou uma senhora de cor, debruçada num portão. E eu disse, senhora, disse, bom dia. Ela, como que sorriu e olhou para mim, lágrimas em seus olhos. Eu pensei, ela me chamou de pastor. É assim que chama um pregador lá no sul, você sabe. Eu disse, como você sabia que eu sou pastor? Só que Deus, irmãos, estava naquele assunto por completo. Irmãos, coisa boa é Deus estar no seu assunto por completo. É Deus estar no meu assunto por completo através da plenitude de Deus. Aí ela disse para o profeta, ela disse, eu sabia que o Senhor estava vindo. Aí o profeta disse, o quê? Disse,
eu sabia que o senhor ia chegar. Eu disse, eu não entendo, tia, poderia me dizer? Ela disse, sabe, você já leu aquela história sobre a mulher sunamita, que não tinha nenhum filho e ela pediu ao Senhor para lhe dar um filho? E disse, Elias chegou e abençoou e ela teve um filho? Eu disse, sim, senhora, eu recordo disso. Ela disse, eu sou o tipo de mulher assim, disse. Eu não tive nenhum filho. E eu orei ao Senhor e disse ao Senhor, se Ele me abençoasse e me desse um filho, então eu criaria para ele. Aquele jovem foi criado para Jesus Cristo. Porém, tinha desviado e andado com companhias erradas. Cuidado, meu irmãozinho, adolescente, jovem. Cuidado, qualquer idade. Cuidado. Não faça companheirismo com pessoas incrédulas. E disse, o Senhor, Ele me abençoou e pedi a Deus, Ele me abençoou e me desse um filho, então eu criaria para Ele, disse. Ele me deu um filho. E disse, eu lavava na tábua de bater roupa. Um pequeno abrigo ali ao lado, disse. Eu lavei na tábua de lavar roupas para criar este filho. E ela disse, quando ele cresceu, pastor, ele tomou o caminho errado. Ele disse que saiu com a companhia errada. E ele está deitado aqui morrendo. E disse, o médico veio aqui antes de ontem, quando ele ficou inconsciente, e disse que não podia fazer mais nada por ele. Eles lhe deram meio zero, meio a prata e tudo mais, mercúrio, penicilina, nada. Doença venérea, sífilis, acham que a válvula do seu coração está afetada. E disse, não há nada que possa ser feito por ele. E disse, ele está aqui deitado, morrendo, e disse, o Senhor, eu disse, Senhor, a mãe falou, e disse, Senhor, eu não gostaria de ver o meu filho morrer assim, e disse, se eu pudesse apenas ouvi-lo dizer que ele estava salvo, e disse, eu orei por 2 noites, disse, hoje de madrugada, por volta das 3 horas, coração habitando Cristo de um lado, na irmã, Cristo habitando no coração do outro lado, no profeta. Disse, hoje de madrugada, por volta das 3 horas, disse, o Senhor me fez dormir ajoelhada, disse, eu tive um sonho, disse, eu vi um homem se aproximando com um terno claro, usando um pequeno chapéu meio do oeste, colocado de lado em sua cabeça, eu disse, Senhor, eu sou a mulher, mas aonde está o teu Elias? Disse, aqui vem ele. E o profeta disse, era assim que eu estava vestido. Era ele respondendo à oração daquela mãe. E sabe o que aconteceu? O profeta explicou para ela sobre o avião, se ela conhecia o profeta. Ela disse, não, nunca ouvi falar de você. Ele disse, porém, estamos aqui. E foi ali onde Deus o havia guiado. Ele disse, tia, ore. E ele disse que aquela irmã começou a orar e de repente o profeta entrou junto na oração. Então aí foi coração habitando no coração daquela mãe, Cristo habitando no coração do profeta. Não podia resultar a não ser na vitória daquela alma. E aquele jovem estava no estado que ele pensou, que ele estava delirando, que ele estava perdido num mar escuro. De repente, a mãe daquele garoto escutou, disse, mamãe, o quarto está ficando claro. A saúde tinha entrado. O Espírito Santo tinha entrado. Ó, irmão, irmã, pregador, mensageiro que vos fala, Cristo habitando no meu coração, Cristo habitando no seu coração. Aquele rapaz foi curado, depois o profeta encontrou ele em outro lugar, ele se prontificou, mostrou para o irmão Branham que era ele. Oh, irmãos, isto é salvação na sua casa. Quando nós ouvimos esta mensagem do profeta, essa Bíblia sagrada, Cristo habitando no seu coração, irmão, Cristo habitando no coração dos pregadores, aí não há nada a menos para acontecer do que Deus
vindo e realizando através de nós. Deus te abençoe, Deus te ajude neste dia, Deus te proteja. Foi maravilhoso estar aqui nesta manhã com você. Deus te abençoe. Um abraço em nome de Jesus Cristo. ويحرسك يضيء بوجهه عليك ويرحمك. الرب يرفع وجهه عليك ويمنحك سلام. Adonai